Estamos iniciando mais um estudo bíblico pela Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Marcos, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, pastor presidente, pastor Edgar Barreto Antunes. Vamos iniciar fazendo oração e hoje o estudo é o capítulo 10 do livro da revista Compromisso, onde nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho do Reino. Vamos orar e a gente inicia. Deus Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui em igreja, Senhor, estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa dar, Senhor, enchendo o nosso coração de todo mundo, com a Tua graça. Abençoa todas as pessoas que estão, Senhor, participando desse estudo bíblico. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, de saúde, de sabedoria, que o Senhor possa, Senhor, nos dar, Senhor, de termos habilitados nos nossos pecados, que tudo que possa ser dito aqui seja para a honra e glória do Senhor. Pedimos no nome santo de Jesus. Amém. O livro de Mateus é um livro onde estudamos o reino de Deus, e no capítulo 20 e 21 é uma continuação da parte que foi estudada no domingo passado. O homem, ele tem como orientação de conduta a questão do mérito. Nós oferecemos ou pagamos as pessoas ou reconhecemos a sua atitude de acordo com o merecimento. Quer dizer, as nossas relações humanas são em função de merecimento, o mérito. Na ótica de Deus, isso não é passado. O homem, ele tem como orientação de conduta a questão do mérito. Nós oferecemos ou pagamos as pessoas ou reconhecemos a sua atitude de acordo com o merecimento. Quer dizer, as nossas relações humanas são em função de merecimento, o mérito. Na ótica de Deus, isso não vale. Jesus Cristo, ele tem como principal base de orientação as nossas necessidades. Quer dizer, Deus olha o que precisamos, não o nosso mérito. Nós, na realidade, não somos merecedores de nenhum tipo de dádiva. Na realidade, tudo que recebemos é pela graça de Deus, de nenhum tipo de dádiva. Na realidade, tudo que recebemos é pela graça de Deus. Desde o momento que o homem pecou, nós nos distanciamos da graça de Deus. Nós nos distanciamos da presença de Deus. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que possamos resgatar a nossa vida de pecado
nossa vida de erros e oferecer, através da sua vida, a vida eterna. E as mensagens que Jesus proclamou no seu período de ministério foi, muitas das vezes, em forma de parábolas. Jesus, ele, registradas nos nossos evangelhos, temos 40 parábolas ensinadas por Jesus. Das 40 parábolas ensinadas por Jesus, 19 foram falando sobre o reino de Deus. Então, através de 9 foram falando sobre o reino de Deus. Então, através de parábolas, Jesus conseguia atingir tanto as pessoas mais humildes, com menos conhecimento intelectual, quanto as pessoas mais intelectualizadas. E aí ele conseguia fazer com que as pessoas pudessem, de uma forma mais simples, entender sua proposta de salvação, de reino, de vida espiritual. No capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16, Jesus inicia falando da parábola dos trabalhadores na vinha. Essa parábola, ele começa impulsionado pelo versículo 30 do capítulo 19, que ele diz o seguinte: porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então eu vou impulsionado por esse versículo, por essa declaração que Jesus fez, ele diz o seguinte: porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então eu vou impulsionado por esse versículo, por essa declaração que Jesus fez. Ele fala para as pessoas a parábola dos trabalhadores na vinha. Então eu vou fazer a leitura do capítulo 20, do versículo 1 a 16, e depois a gente faz os comentários sobre esse trecho aí dessa parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhes: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes derradeiros trabalham só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E quero dar a este derradeiro tanto como a ti.
ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus, no versículo 16, que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes derradeiros trabalham só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. E quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus, no versículo 16, do capítulo 20, repete o que ele afirmou no versículo 30 do capítulo 19. Essa parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, ela só tem no livro de Mateus, e que Jesus ele faz uma referência importante de que o que é teu e retira-te, e quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Jesus, no versículo 16 do capítulo 20, repete o que ele afirmou no versículo 30 do capítulo 19. Essa parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha, ela só tem no livro de Mateus, e que Jesus ele faz uma referência importante de que o reino de Deus é um reino de igualdade. O galardão ele vai ser dividido de forma igual. Nós não podemos criar uma expectativa de que, por conta de nós termos um tempo de vida espiritual maior, porque temos um tempo onde a maior parte da nossa vida foi crescendo na vida espiritual, é que nós teremos uma situação de um galardão na vida eterna diferente com aquele que teve um período curto de vida espiritual ou nem teve vida espiritual, como nós temos como exemplo o ladrão, o criminoso que morreu junto a Cristo na cruz, e ele não teve tempo nenhum para ter vida espiritual. Ele apenas se arrependeu dos seus pecados e pediu e aceitou Cristo como Salvador. Pediu a Cristo, a Jesus, que ele lembrasse dele quando Jesus entrasse no paraíso. O que foi? Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é uma declaração espetacular. A salvação é instantânea e cabe a nós, humanos, entender que precisamos nos arrependermos sinceramente dos nossos pecados e aceitar Cristo como único e sincero Salvador. No caso dessa parábola, os trabalhadores, eles recebemos entender que precisamos
nos arrependermos sinceramente dos nossos pecados e aceitar Cristo como único e sincero Salvador. No caso dessa parábola, os trabalhadores, eles recebiam por diária. Então havia um costume da época que eles ficavam em determinados locais estratégicos à disposição das pessoas que tinham empreendimentos, que tinham fazendas, que tinham agriculturas, para contratá-los para um período ou uma diária, sendo que ao término daquele período o dono da vinha teria de fazer o pagamento daquelas pessoas. Sendo que o que ocorreu é que esse dono da vinha, que Jesus se referia, ele pessoalmente foi em busca das pessoas para que pudessem trabalhar na sua propriedade. E não foi combinado um período de horário igual para todos. Quer dizer, ele iniciou na parte da manhã a contratação daqueles homens e quando já estava terminando o período de trabalho, iniciou na parte da manhã a contratação daqueles homens e quando já estava terminando o período de trabalho, muito assim, provável, no máximo até as 18 horas do dia, ele ainda estava contratando com um período aí de curto de 1 hora de trabalho. Então, Jesus, que apresentou essa parábola, ele queria dizer o seguinte, que o dono da vinha era Deus, e que Deus, ele foi em busca da necessidade das pessoas. Ele não contratou nenhum administrador para ir atrás de pessoas que pudessem trabalhar em sua propriedade. Ele foi pessoalmente procurar pessoas que estavam necessitadas. Então, Deus vai em busca da nossa necessidade e tratou a cada um de uma forma extremamente igual. Talvez, na nossa visão humana, não mereciam o tratamento que cada um estava tendo. Mas a visão de necessidade e tratou a cada um de uma forma extremamente igual. Talvez, na nossa visão humana, não mereciam o tratamento que cada um estava tendo. Mas a visão de Deus é a visão pela sua misericórdia, pela sua imensa misericórdia. Então, os trabalhadores que tinham sido contratados na parte da manhã e queriam receber, ao término de um período de, por exemplo, 8 horas de trabalho ou 12 horas de trabalho, um denário, que era equivalente a uma dracma, e era a moeda de prata que na época era utilizada pelos romanos, eles acharam que foram injustos o pagamento de apenas uma dracma, mas só que o senhor da vinha falou o seguinte: qual injustiça que eu estou cometendo se eu estou pagando o que eu te prometi? Afinal de contas, o dinheiro é meu e eu faço dele o que eu achar melhor. Então, aqueles homens que chegaram depois, eles poderiam até inclusive ter tido uma postura de mais dedicação. Depois, eles poderiam até inclusive ter tido uma postura de mais dedicação e maior zelo, inclusive, do que os que foram contratados inicialmente. Então, o fato de aqueles trabalhadores, os primeiros, terem sido pagos por um denário, um período de tempo, não significa dizer que aquele período maior de tempo
tenha sido mais produtivo do que o que veio num período mais curto, porque o mérito aí não é o tempo, mas a qualidade do que foi, de que forma eles trabalharam. Mas a visão de Deus é sempre diferente da nossa. Ele olha o nosso coração, ele olha a nossa intenção, ele conhece o que passa em nossa mente e no nosso coração. E aí Jesus continua no versículo 17, do capítulo 20, ele fala sobre a questão do sofrimento que ele iria passar. A terceira, aqueles homens que chegaram depois, eles poderiam até, inclusive, ter tido uma postura de mais dedicação e maior zelo, inclusive, do que os que foram contratados inicialmente. Então, o fato de aqueles trabalhadores, os primeiros, terem sido pagos por um denário, um período de tempo, não significa dizer que aquele período maior de tempo tenha sido mais produtivo do que o que veio num período mais curto, porque o mérito aí não é o tempo, mas a qualidade do que foi, de que forma eles trabalharam. Mas a visão de Deus é sempre diferente da nossa. Ele olha o nosso coração, ele olha a nossa intenção, ele conhece o que passa em nossa mente e no nosso coração. E aí Jesus continua no versículo 17, do capítulo 20, ele fala sobre a questão do sofrimento que ele iria passar. A terceira questão do sofrimento que ele iria passar. A terceira predição do sofrimento de Jesus, do capítulo 20, versículos 17 ao 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-la à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. A primeira predição do sofrimento de Jesus nós temos em Mateus 16, 21, e a segunda predição foi em Mateus 17, 22 e 23. Então, Jesus já começa a apresentar o que vai acontecer com ele, alguns dias, alguns momentos. Então, o sofrimento de Jesus já começa a acontecer pela apresentar o que vai acontecer com ele, alguns dias, alguns momentos. Então, o sofrimento de Jesus já começa a acontecer pela consciência dele do que ele iria enfrentar, o sofrimento intenso até a sua morte. A partir do versículo 20 ao 28, nós temos o pedido dos filhos de Zebedeu. Na realidade, começa o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Então, eu vou fazer uma leitura dessa parte, do versículo 20 ao versículo 28. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu:
dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Diz-lhe ele: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice. Mas indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Primeira observação é que aqui a mãe dos filhos de Zebedeu, nós entendemos que é a Salomé. Está fazendo referência a Salomé, que era Salomé, irmã de Maria. Ela, na realidade, era tia de Jesus. E os filhos de Zebedeu são Tiago e João, primos de Jesus. Então ali a gente tinha um parentesco. Estava ali formado um grau de parentesco. A tia, Salomé, irmã de Maria, falando com o sobrinho sobre os seus filhos, que são primos de Jesus, Tiago e João. Então havia uma discípulos. Jesus, em Mateus, em Marcos 3,17, Jesus, em Marcos 3,17, diz o seguinte: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos de trovão. Então Jesus tinha um tratamento diferenciado com esses 2 irmãos. Uma outra coisa interessante que deve ser falado: aos pés da cruz, na morte de Jesus, estavam presentes Maria, mãe de Jesus, Salomé, irmã de Jesus, Maria Madalena, a endemoniada, e João, filho de Salomé, primo de Jesus. João estava presente, foi o único discípulo que esteve presente na crucificação de Jesus. Na transfiguração de Jesus, 3 discípulos tiveram a oportunidade de participar: João, Tiago e Pedro. Então, o único discípulo que esteve presente na crucificação de Jesus. Na transfiguração de Jesus, 3 discípulos tiveram a oportunidade de participar: João, Tiago e Pedro. Então, Tiago e João tiveram momentos assim extremamente íntimos com Jesus. João era chamado o apóstolo do amor. Ele se apresentava a Jesus com uma apresentação muito especial. Era um homem que tinha uma palavra diferenciada em relação aos demais apóstolos, aos demais discípulos. E aí Jesus fala na questão de os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus coloca a questão de que ele ia enfrentar, do sacrifício que ele ia sofrer,
que ele ia sofrer, mas que ele veio ao mundo não foi para servir, não foi para ser servido, e sim para servir, para ser servo. Então aquela colocação deles era completamente sem sentido. Eles não precisavam estar preocupados com o seu galardão, mas precisavam estar preocupados em servir. E essa era a mensagem de Jesus. No versículo 29, Jesus cura 2 cegos. Em Marcos, esse cego apresenta em Marcos 10, 46 e 52, essa cura com um cego em Jericó, que é chamado de Bartimeu. E aqui em Mateus, ele apresenta como 2 cegos. Na época de Jesus, havia uma grande quantidade de cegos, talvez pelas condições precárias sanitárias da época, e essas pessoas, por problemas talvez infecciosos, traziam um índice alto de cegueira. E aí Jesus, ele apresenta de uma forma espetacular a cura instantânea desses homens. Vamos ler o trecho que fala da cura dos cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que calassem, e eles, porém, cada vez mais clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os, disse: Que queres que vos faça? Disseram-lhe ele: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Jesus, em vários momentos, ele apresenta a cura instantânea das pessoas necessitadas de cura física, sem que essas pessoas pudessem apresentar qualquer tipo de manifestação, a não ser a manifestação de Jesus pela sua misericórdia. Então, Jesus, movido de íntima compaixão. Agora, Jesus, em outras situações, ele apresentou que havia necessidade das pessoas apresentarem fé. Quer dizer, se você não tivesse manifestação de fé, não havia milagre. Mas, em várias situações, Jesus, ele não foi em busca de ver se a pessoa tinha qualquer tipo de mudança na conduta espiritual. Ele simplesmente trazia cura. E, a partir dali, ele transformava a vida física da pessoa e trazia para ele, mais um seguidor, para que a sua vida espiritual pudesse também ser transformada. Porque, na realidade, o que Jesus queria espiritual, ele simplesmente trazia cura. E, a partir dali, ele transformava a vida física da pessoa e trazia para ele, mais um seguidor, para que a sua vida espiritual pudesse também ser transformada. Porque, na realidade, o que Jesus queria não era apenas a cura física.
a grande maioria das pessoas que procuraram Jesus foram em busca da cura física, mas o que realmente Jesus queria era a cura espiritual. E temos agora, no capítulo 21, o início da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Do capítulo 21, versículo 1 ao 11. E quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa em um jumentinho com ela, e desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, mas o que realmente Jesus queria era a cura espiritual. E temos agora, no capítulo 21, o início da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Do capítulo 21, versículo 1 ao 11. E quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa em um jumentinho com ela, e desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho. Preso e condenado à morte, não haveria nenhum tipo de salvação para o tipo de vida humana, material que eles estavam passando. E aí eles pediram que soltassem Barrabás. Então a visão do povo era uma visão puramente material. Não havia visão espiritual. Não conseguiram entender que Jesus, apesar de todos os milagres, apesar de todos os sinais que ele, no curso do seu ministério, demonstrou, eles não conseguiram ver que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E até os discípulos, os mais íntimos, realmente só conseguiram perceber esse grandioso privilégio de eles andarem, caminharem, viverem o período de suas vidas como filho do dono do universo depois da ressurreição. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aí sim eles entenderam que Jesus era realmente Filho de Deus. E aí tudo neles mudaram. O poder deles foi completamente transformado. O Espírito Santo de Deus transformou completamente suas vidas. Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E até os discípulos, os mais íntimos, realmente só conseguiram perceber esse grandioso privilégio de eles andarem, caminharem, viverem o período de suas vidas como filho do dono do universo depois da ressurreição. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aí sim eles entenderam que Jesus era realmente Filho de Deus. E aí tudo neles mudaram. O poder deles foi completamente transformado. O Espírito Santo de Deus transformou completamente suas vidas. Jesus, logo a seguir, ele apresenta
um trecho em Jerusalém, do versículo 12 ao versículo 17, a purificação do templo, onde Jesus expulsa as pessoas que estavam ali fazendo do templo um verdadeiro comércio, transformando o templo num comércio injusto e controlado pelos homens. Curou as pessoas que o procurou para necessitado de cura física. Jesus apresenta a parábola da figueira cega. Essa figueira cega foi do versículo 18 ao 22, foi mais um milagre de Jesus envolvendo a natureza, que tinha uma dimensão assim, em comparação com uma coisa espetacular, mas em comparação com o milagre da tempestade no mar da Galileia e a multiplicação dos pães, foi uma coisa de um vulto impactante menor. Mas Jesus, mais uma vez, mostrando o seu poder sobre todas as coisas. No batismo de João, a referência do batismo de João, do versículo 23 ao 27, aconteceu em função do que Jesus tinha feito pela expulsão das pessoas no templo. Então, foi um reflexo do que ocorreu na postura de Jesus na expulsão dos mercadores no templo. E Jesus encarando-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Então, essa pergunta aqui foi em função do que Jesus fez um pouquinho de tempo atrás no templo. E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Quer dizer, se vem de Deus, por que eles não creram? Porque eles duvidam. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, se eles disserem que o poder de João, o batismo de João, era humano, eles temiam a reação do povo, porque o povo cria que João era um profeta, João Batista. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que eu isso. E quem te deu tal autoridade? Então, essa pergunta aqui foi em função do que Jesus fez um pouquinho de tempo atrás no templo. E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? Quer dizer, se vem de Deus, por que eles não creram? Porque eles duvidam. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, se eles disserem que o poder de João, o batismo de João, era humano, eles temiam a reação do povo, porque o povo cria que João era um profeta, João Batista. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então, se eles não responderam a pergunta de Jesus, de uma forma inteligente,
também não respondeu dos dois filhos, que uma parábola onde um filho diz ao pai que não iria fazer aquele pedido, e logo a seguir se arrepende e faz, e outro filho que diz que não ia fazer e não fez mesmo. Aí Jesus entra para uma discussão com aqueles homens. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para o crer. Quer dizer, Jesus estava falando daqueles religiosos que diziam crer na palavra de Deus, mas que diziam crer na palavra de Deus, mas que tinham uma conduta completamente diferente, completamente adversa. E que Jesus era mais fácil, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que para os religiosos, os saduceus, os religiosos da época, eles tinham os publicanos, os cobradores de impostos, como homens que teriam uma possibilidade quase que inexistente de serem salvos, porque eram homens corruptos. E aí Jesus diz simplesmente que é mais fácil o publicano e as meretrizes serem salvos do que os próprios religiosos corruptos que tinham um comportamento como o segundo filho e não o primeiro. A parábola dos lavradores maus, que Jesus fala, do versículo 33 ao 43. Do versículo 33 ao versículo 43. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outro servo em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí aqueles homens respondem: dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha. Os homens respondem: dizem-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos.
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Então, Jesus, ele é o filho do dono da vinha. Jesus, ele é a pedra angular. Em Isaías 28:16, Isaías 28:16, portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Em Salmos 118:22, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Então, aqueles homens que mataram os enviados do dono da vinha, então os servos do dono da vinha são os profetas. Foram homens que, no período após o êxodo, aproximadamente 430 anos, Deus mandou que eles fossem pregar a salvação, pregar o reino, o que o povo precisava fazer para ter a salvação, ter a vida eterna. Então estava nas mãos dos judeus a responsabilidade de apresentar à humanidade como precisava o homem se conduzir para ter a salvação. Só que o pecado dominou aquelas pessoas e eles não conseguiram exercer a sua função. Foram assistir profetas, homens de Deus, falarem com Deus, ter experiência íntima com Deus, e eles não conseguiram transformar a vida daquelas pessoas. E aí Jesus é a pedra angular. Jesus é o filho do dono da vinha, que Deus mandou que viesse na terra para salvar a humanidade. E Jesus, como aquele filho da vinha, também foi morto para trazer a salvação para as pessoas. Para finalizar o nosso estudo, eu vou ler aqui o nosso texto áureo, que é Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Quer dizer, a nossa responsabilidade é de seguir a Cristo. Nós precisamos ter nosso caráter, o caráter de Cristo. Nós precisamos cada vez mais nos apresentarmos como Jesus se apresentou. Nós precisamos seguir a Cristo. Nós precisamos ter nosso caráter, o caráter de Cristo. Nós precisamos cada vez mais nos apresentarmos como Jesus se apresentou. Nós precisamos parecer com Cristo, porque somente dessa forma, de uma aproximação cada vez mais íntima de Deus, a nossa fé é fortalecida. Tudo acontece de forma diferente. Vivemos na dependência de Deus. Precisamos em busca de viver na dependência de Deus a cada momento de nossa vida, para que as coisas vão acontecer, as dificuldades da vida vão aparecer, mas com a vida espiritual fortalecida,
com a certeza de que Jesus está no controle de todas as coisas e Jesus é o nosso Salvador e Senhor, tudo ocorre diferente. Os nossos mecanismos de escape são dados pelo Espírito Santo de Deus e não por alternativas humanas, alternativas do mundo. Obrigado, igreja, pela participação aqui no nosso estudo. Agradeço em nome da irmã Esther pelo convite, pelo pastor Edgar, igreja, pela participação aqui no nosso estudo. Agradeço em nome da irmã Esther pelo convite, pelo pastor Edgar, e que nós possamos cada vez mais estar fortalecidos em Jesus Cristo. E a nossa igreja está, graças a Deus, a partir desse mês de junho, reabrindo as suas atividades nos cultos de domingo pela manhã. Então, vamos estar orando pela nossa igreja, orando pelo nosso pastor, orando por todos nós, orando pelo nosso país, pelo nosso presidente, orando para que possamos conseguir nos livrarmos dessa pandemia, que nossas vidas possa normalizar, voltarmos às nossas atividades formais, escolares, trabalho, família, possamos ir para a igreja tranquilos. Esperamos que todos possam, antes disso, serem vacinados e irem para a igreja com mais tranquilidade. Um bom domingo para todos e vamos orar e encerrar. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, Senhor. Eu peço pela vida do irmão Admilson, que está internado, se recuperando de uma cirurgia grande. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós, Senhor. Eu peço pela vida do irmão Admilson, que está internado, se recuperando de uma cirurgia grande, uma cirurgia ortopédica, que ele possa, Senhor, sentir a cada instante a tua presença, o teu amor, e que o Senhor possa estar com o teu Espírito ali protegendo ele e toda a sua família, Senhor. Abençoa o culto que iremos logo mais oferecer a Ti, a Santa Ceia, que tudo, Senhor, esteja no Teu controle, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa todos aqueles que estão ainda doentes, internados, que o Senhor possa, Senhor, restabelecer a vida de cada um, abençoa aqueles que perderam seus familiares, que todos possam, Senhor, ser consolados pelo Teu Espírito. Fortalece a nossa vida espiritual, Senhor. Dá-nos, Senhor, a certeza de estarmos, Senhor, buscando a Tua presença em cada instante de nossas vidas. Que o Senhor possa estar, Senhor, nos controlando, nos dando direção, nos dando saúde. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. Livre-nos do mal. Em nome santo de Jesus, eu pedimos e agradecemos.